Olá a todos que nos acompanham, aqui é mais um podcast dos Estúdios FOA. Estamos aqui na Expo VR, no stand da Fundação Unifoa, junto com a reitora e professora Ivanete e com o seu Nelson Gonçalves, filho. A gente está aqui por causa do lançamento do livro Nelson Gonçalves, O Homem para Além do Seu Tempo. Nelson, primeiramente eu gostaria de agradecer a sua participação, inclusive mais uma de tantas, né? Eu que agradeço. O que você pode falar para o público sobre o livro, assim? Você que foi o norte para a gente, você que foi o pilar principal, como que foi a história do seu pai, como foi contá-la para a gente? Eu falo sempre que o livro foi construído de uma maneira com muita emoção, né? Nós tivemos um encontro e um desafio, né, de realizar essa obra em 4 meses, né? E a equipe conseguiu realizar esse sonho, né? Era um sonho antigo, da minha família, dos meus irmãos, do meu irmão Ricardo, da minha irmã que já não está mais aqui com a gente, a TT, e de a gente colocar esse material à disposição, né, da nossa cidade, da população, para ser um material, um livro de referência na história de Volta Redonda. O livro não só conta a história política do meu pai, como prefeito 2 vezes da cidade, mas também toda a sua vida, né, desde que chegou em Volta Redonda até o seu falecimento. Ivanete, assim, a gente sabe que você é uma das idealizadoras do projeto. Você, assim, não foi ideia sua, foi algo que você mesmo fala que foi encomendado, mas você que chegou com essa bomba pra gente, assim, como que foi o desafio, como que foi a organização do projeto, como que foi juntar essas pessoas? E fala um pouquinho pra gente quem participou do projeto também. Na verdade, Gabriel, hoje eu estava até comentando, né? Quando pedem para que a gente escreva um livro, nosso livro não é só um livro descritivo. A gente tem todo um processo para colocar a narrativa que vem até nós e transformá-lo numa história instigante também, para que o leitor possa querer ler e se sentir também pertencente àquela história. Então esse é um desafio, né? Escrever um livro como esse, e esse livro é um livro que tem pesquisa, é um livro que tem os fatos são colocados com profundidades, buscamos documentos para evidenciar toda a realidade que é contada através das narrativas que o Nelson trouxe para a gente. Então é um documento, é um livro que de fato tem muita profundidade em tudo que tem ali. E aí para isso eu necessitava, né, criar uma comissão de pessoas que tivessem competência, seriedade, compromisso e principalmente que fossem loucas como a gente. E aí eu chamei, não estou chamando minhas amigas de louca não, tá? Acho que louca sou eu. Convidei Cida Gouveia, convidei a professora Angélica, convidei a Fabíola Tomé, que é historiadora, né? Convidei a Angélica, que é jornalista, porque a gente tinha um número grande de pessoas para ser entrevistadas. E aí nós fomos e escrevemos esse livro junto com vocês, né? Vocês 4 que nos apoiaram, 4 jornalistas em formação, que é a Maria, o Arthur, você e o Felipe. Né? Gabriel estava com a gente nessa também. Douglas ainda deu algum apoio também. Enfim, foi uma comissão bastante comprometida, né? E a gente sabe que nós construímos um livro, e um livro que de fato tem muito, mas muita história ali dentro. É um livro, foram quase 250 páginas, mas 250 páginas que tem muita história de Volta Redonda, muita história da região. É um livro que vai servir para pesquisadores, que vai servir para as crianças nas escolas, né? Que vai servir para nós que moramos aqui também em Volta Redonda. Se bem que eu moro em Pinheiral e trabalho em Volta Redonda, né? Mas eu já ganhei o título de cidadã Volta Redondense, então também sou daqui de Volta Redonda. E, seu Nelsinho, você chegou a comentar em outras entrevistas assim que o livro te surpreendeu, porque tem muitas histórias que você até mesmo não sabia. Teve alguma que te marcou mais, alguma que você ficou surpreso, que assim, você relembrou do jeitinho que era o seu pai? Na verdade, durante todo esse trabalho,
eu fui revivendo, né, a nossa história, né? Cada documento que eu encontrava, cada fotografia, isso foi um momento muito de saudade, né? E de reviver essa história toda, né, da minha família, né? Como você falou, não fiquei surpreso com alguns detalhes que nem eu mesmo sabia, né? Além o nosso material, acervo da nossa família, nosso arquivo, foi todo colocado à disposição para realizar esse trabalho. Mas em um determinado momento eu li uma coisa que eu não sabia, que foi fruto de pesquisa. Então não foi só um livro eu contando a história, os amigos dele contando a história, mas de pesquisa também, né? Isso contribuiu muito, né, para enriquecer mais o livro, né? E se tornando, como a Ivanete falou, uma fonte de pesquisa, de conhecimento, uma referência para a história de Volta Redonda, que a história dele confunde com a história de Volta Redonda, principalmente no início da nossa cidade. E assim, você que leu o livro em primeira mão, você foi o norte do projeto todo, o livro te deixou contente? Você, no livro, transmite a essência do que seu pai era? Assim, você ainda conheceu, mas para quem não conheceu, é o seu pai ali? Sim, é ele. Então a gente fica muito satisfeito porque nós estamos deixando um documento, vamos dizer assim, importante que retrata exatamente a realidade, né? Desde ele como pessoa, como médico, como professor universitário, como avô, como pai, como irmão, como tio e como político. Então ele ali está realmente o que ele conseguiu, essa equipe dessas autoras, né, elas conseguiram transmitir isso, né, com a mesma emoção da nossa família, né? Então, cada vez que eu li um capítulo, eu voltava um pouquinho lá na história e lembrava de detalhes, né, da nossa vida, né, que confunde, lógico, com a história do meu pai. Então, muita emoção. Eu tenho certeza que elas também, em determinado momento, começou a também ser tomada por essa emoção e o livro saiu assim, com muito coração, com muita pesquisa, muita realidade, com documentos e muita emoção. Eu acho que isso aí foi o tempero a mais do livro. E professor, assim, é um projeto, igual vocês falaram, que se confunde com a cidade de Volta Redonda, então vai ser usada de qualquer forma para o estudo ou para rever muita coisa. A gente sabe que tem assim, documentos lá dentro. Qual a importância de fazer parte desse projeto? Para a FOA também, qual é assim, a importância? Para nós do Unifoa, até mesmo, né, nós, enquanto universidade, nós sabemos que a gente precisa manter, construir, né, um centro mesmo histórico dos fatos da nossa região. Aqui nós estamos falando de Volta Redonda, estamos falando do governo do Nelson Gonçalves, mas a gente tem outros também, que é uma obrigação da universidade manter a história viva. Eu gosto muito de reforçar que o passado nos faz compreender o presente para que a gente possa projetar o futuro. Então é isso que a gente precisa fazer, manter a historicidade e é a nossa missão. É a nossa missão. Mas, Gabriel, vamos lá, eu falei que eu ia fazer a pergunta que a Angélica já fez para você. Eu queria saber de você, que está ainda em formação, que se forma agora, fez parte desse grupo, qual foi a importância para você? Então, quando vocês me apresentaram o projeto, foi meio assustador, porque como você mesmo falou, Ivanete, um livro desse, com a importância que tem, 2 anos para fazer e a gente tinha um prazo curto, assim. Mas, do mesmo tempo que foi desafiador, eu acho que quanto maior o desafio, melhor para o crescimento. Então, agradeço muito, agradeço a professora Angélica, que foi a porta para o projeto, para eu conhecer vocês, tal. E daqui para frente, eu vou levar isso na minha bagagem. Eu não sou de Angra, eu sou de Angra, não sou de Volta Redonda, mas fazer parte desse momento, por causa de tudo, por causa da pessoa que o seu Nelson foi, a gente hoje tem a cidade que tem muito por causa dele. Eu fiquei apaixonado pelo legado, fiquei apaixonado por tudo. Então, voltando para a minha formação,
me fez crescer demais. Eu achei que eu não estava preparado, eu até tomei um susto. Mas depois com vocês me guiando tudo, eu agradeço muito por isso, pelo alicerce que vocês me deram. Então, pra frente, se Deus quiser, é o que eu vou levar comigo. Muito obrigado por isso. Gabriel, eu fico feliz de ouvir isso, né? Porque uma das coisas que a gente mais... que é uma proposta da nossa instituição, é que vocês, ainda em processo de formação, consigam aumentar o portfólio, aumentar a produção de vocês. E você agora está levando para o seu portfólio 2 livros, porque a gente tem um e-book, que a gente está com o QR Code aqui, né, Nelsinho? E a gente tem um livro físico, que foi entregue para o prefeito. Então, você já está levando 2, já está isso lá. E, seu Nelsinho, assim, há boatos que pretendemos fazer uma nova obra. Como que tá? Vai ser ou não? Há boatos, há boatos. Eu acho que é só boato. É que o livro foi difícil encerrar o livro, porque parecia, toda hora surgiam novos documentos, novas fotografias. Mas eu comento com elas que nós temos material para fazer o volume 2, quem sabe o 3. A gente já tem um documentário a caminho com o Jota, né, até já deixo isso aqui, o convite, o Jota já sabe, a Angélica já está nesse processo, eles devem procurar sim ainda agora, na próxima semana, porque a gente estava aqui às voltas para a Expo também, né? E nesse documentário, Nelson já vai trazer mais coisas que não estavam no livro. Essa é uma das propostas. Além desse documentário, eu acho que a gente pode fazer outros desdobramentos. Por exemplo, escrever um artigo científico, né? Aquela parte do Voltaço dá um artigo científico muito bom. Então tem outras coisas que a gente pode fazer. E é claro, eu acho que comemorar os 100 anos do Nelson Gonçalves, 50 anos do Voltaço, com uma nova história para o Voltaço. A verdadeira história. A verdadeira história do Voltaço nos 50 anos. Em que nós já fomos convidados, inclusive, para lançar o livro lá na data, né, Nelson? Para mostrar o livro pro pessoal. Porque lançamento a gente já está fazendo um monte, né? Enfim, eu acho que tem muita coisa ainda para se desdobrar. Na verdade, né, que a Vanete colocou foi esse documentário, vai ser vamos abrir, né, as comemorações do ano que vem, que ele completaria 100 anos de idade, 40 anos de falecimento, e 50 anos do Voltaço e 50 anos que saiu do governo. Então, um ano importante. Além desse documentário, eu já conversei com o secretário de Cultura, o Anderson, nós vamos fazer durante o ano uma exposição, né, sobre o trabalho dele, a vida dele também. Nós já temos bastante material, já foi feito alguns anos atrás, e nós vamos só melhorar e acrescentar mais documentos nesse trabalho. E assim, espero que se vocês quiserem me convidar, eu ficaria muito feliz. Já está intimado. Porque o legado do seu pai é apaixonante, assim. E a gente sabe, igual o seu Nelsinho falou, tem muita coisa por fora, porque a gente foi na casa dele, ele foi lá no nosso campus, e né, a gente só parava de conversar porque dava hora, porque a gente tinha que Geralmente encerrar. Era eu que acabava. Mas foi apaixonante, assim. E é isso, eu só tenho que agradecer vocês por estarem aqui. Querem falar mais alguma coisa? Assim, a última pergunta para os dois, professor Ivanete. A senhora ficou feliz com o resultado? Foi o que você almejou, conquistou? Muito feliz mesmo com o resultado. E vou ficar mais feliz porque eu sou professora. Eu reforço sempre isso. Eu sou professora, né? E trabalhei na educação pública de Volta Redonda por muitos anos. TT foi secretária, irmã do Nelson foi secretária. Então eu acho que também vou dizer que é até um dever nosso colocar esse livro impresso em todas as escolas de Volta Redonda. Então isso ainda vai completar a minha felicidade, tá bom? E você gostou da obra do seu pai? Adorei, claro, né? Queria muito agradecer muito o prefeito Neto, o Eduardo Prado, as autoras, né? Ivanete, a Bia, a Cida, a Fabiola,
Angélica, e a vocês, universitários, né? O Gabriel, o Arthur, o Felipe, né? Realmente, e a Maria. Foi realmente uma equipe, assim, extraordinária, que eu acho que só essa união dessa equipe que foi possível fazer em tempo recorde esse livro. A união dessa... E a empolgação também, né? É verdade. Então gostaria de agradecer de novo por tudo, desde o começo do projeto até agora o lançamento. E para vocês que vão ver o podcast, a gente está com um QR Code que vai ser disponibilizado para o e-book, para o lançamento do e-book. Esse aqui é o QR Code. E também vai ter o livro físico que vai ser lançado, já está para ser confeccionado. E espero que todo mundo goste, porque foi feito de coração. Muito obrigado a todos.